A história dos Beatles é uma das mais fascinantes da música, marcada pela transformação de 4 jovens de Liverpool em ícones culturais globais, capazes de revolucionar o rock e a música popular. A jornada dos Beatles começa em 1957, quando John Lennon formou uma banda chamada The Quarrymen. Pouco tempo depois, Paul McCartney entrou no grupo, seguido por George Harrison. Ringo Starr se juntaria à banda mais tarde, em 1962, substituindo o baterista Pat Best. Já com essa formação definitiva, o grupo mudaria o nome para The Beatles e iniciaria uma trajetória que mudaria para sempre a história da música. A carreira dos Beatles começou humildemente em pequenas casas noturnas de Liverpool, onde o grupo dava os primeiros passos em direção ao estrelato. Embora já chamassem alguma atenção na cena local, foi em Hamburgo, na Alemanha, que realmente se consolidaram como banda. Entre os anos de 1960 e 1962, os Beatles passaram temporadas intensas tocando nos clubes da cidade alemã, especialmente no Kaiserkeller e no Indra Club, locais que os acolheram com regularidade e onde passaram horas e mais horas em apresentações extenuantes. Essas performances ininterruptas, que chegavam a durar de 6 a 8 horas, serviram como um verdadeiro treinamento de resistência e habilidade musical. Cada membro da banda, composto então por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pat Best na bateria, antes de ser substituído por Ringo Starr, foi forçado a desenvolver uma capacidade única de improvisação, não apenas para manter o público engajado, mas também para dar conta das longas horas de show sem perder a energia e a qualidade de som. Essa intensidade, somada ao ambiente vibrante e desafiador dos clubes de Hamburgo, contribuiu significativamente para o amadurecimento da banda. Durante esse período, os Beatles tiveram a oportunidade de explorar diferentes estilos musicais, de testar novas ideias e de cultivar uma presença de palco marcante, capaz de capturar e envolver as audiências locais. O público diversificado de Hamburgo, composto por turistas, marinheiros e boêmios, exigia uma banda que fosse capaz de entreter e, ao mesmo tempo, inovar constantemente. Esse ambiente caótico e desafiador forçou os Beatles a aprimorar sua musicalidade e a desenvolver uma química poderosa entre eles. Cada show se tornava uma lição, e cada noite em Hamburgo deixava o grupo um pouco mais preparado para enfrentar os palcos do mundo. As experiências intensas na Alemanha ajudaram os Beatles a se tornarem músicos extremamente versáteis, cativantes e profissionais. Ali, eles consolidaram não apenas um som autêntico, mas também uma identidade artística única e carismática que os diferenciaria de outras bandas da época. Hamburgo foi um marco fundamental para o grupo, e o que aprenderam lá lhes permitiu enfrentar as futuras fases de sua carreira com confiança e uma experiência musical rara. Em 1962, a trajetória dos Beatles tomou um rumo decisivo ao assinarem contrato com a gravadora EMI, sob a supervisão do renomado produtor George Martin. Martin, um músico e técnico de som experiente, reconheceu o potencial criativo e o carisma do grupo, decidindo apostar em seu talento. Logo, começaram as sessões de gravação, e foi lançado o primeiro single da banda, Love Me Do. A canção, com seu ritmo cativante e letras simples, rapidamente conquistou o público britânico, dando aos Beatles sua primeira exposição nas rádios e estabelecendo uma conexão direta com os fãs. Com o lançamento de novos sucessos em 1963, como o Please Please Me e o She Loves You, o fenômeno da Beatlemania explodiu no Reino Unido. As apresentações ao vivo da banda eram marcadas por uma energia vibrante e por uma intensa reação dos fãs, especialmente das jovens, que lotavam os locais dos shows e aguardavam ansiosamente por qualquer notícia ou aparição dos 4 rapazes de Liverpool. As rádios, os jornais e a televisão começaram a cobrir com entusiasmo cada movimento da banda, que rapidamente se tornou símbolo de uma juventude ávida por novidade e liberdade de expressão. Em 1964, o sucesso dos Beatles atravessou o Atlântico e chegou aos Estados Unidos. Quando desembarcaram no país, foram recebidos com uma recepção eufórica, e sua primeira apresentação ao vivo no The Ed Sullivan Show atraiu uma audiência estimada de mais de 73 milhões de espectadores. O single We Want to Hold Your Hand liderou as paradas americanas, confirmando que a Beatlemania estava longe de ser um fenômeno passageiro ou restrito ao Reino Unido.
Esse sucesso marcou o início do que ficou conhecido como a Invasão Britânica, ou um período em que diversas bandas britânicas passaram a dominar o cenário musical norte-americano, mudando profundamente o gosto musical e cultural da época. Esse feito foi revolucionário, pois, até então, poucos artistas britânicos haviam conseguido alcançar tamanha popularidade nos Estados Unidos. A chegada dos Beatles foi um marco que redefiniu os padrões da música pop, introduzindo novos estilos e influências e abrindo caminho para uma interação cultural entre os dois países. A Beatlemania e o sucesso nos Estados Unidos representavam não só o poder musical do grupo, mas também um símbolo de mudança e renovação cultural, que transcendeu o próprio som dos Beatles e os transformou em ícones globais. Com o passar dos anos, os Beatles tornaram-se mais ousados e ambiciosos em seu trabalho, ampliando continuamente seus horizontes musicais e criativos. Após o enorme sucesso inicial, eles começaram a explorar territórios mais profundos e complexos na música, distanciando-se do estilo simples de rock e pop dos primeiros anos. Esse processo de evolução artística ficou evidente em 1965, com o lançamento de Rubber Soul, um álbum que revelava um grupo maduro, tanto nas letras quanto na produção musical. As músicas de Rubber Soul abordavam temas mais introspectivos e complexos, e os arranjos passaram a incorporar elementos do folk, além de harmonias vocais elaboradas, revelando uma nova profundidade emocional e técnica. Em 1966, com Revolver, os Beatles continuaram a ultrapassar limites criativos. Revolver marcou uma verdadeira virada, com canções inovadoras que introduziam efeitos sonoros experimentais, como gravações em fita ao contrário e distorções vocais, além de uma instrumentação menos convencional. Esse álbum trouxe ainda a influência da música indiana, especialmente na faixa I Love You To, onde George Harrison usou a cítara e incluiu técnicas aprendidas com o músico indiano Ravi Shankar. O álbum também mergulhava em temas mais abstratos e existenciais, refletindo a exploração espiritual e o interesse da banda pela cultura oriental. Essa fusão de estilos e temas ajudou a definir a década e consolidou os Beatles como pioneiros da música psicodélica e da contracultura dos anos 1960. Em 1967, o lançamento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band representou o auge da criatividade e inovação dos Beatles. Esse álbum, considerado uma obra-prima, não apenas continha algumas das composições mais elaboradas do grupo, como também desafiou os limites da gravação e da produção musical da época. George Martin, o produtor dos Beatles, colaborou de perto para criar um som revolucionário, utilizando técnicas de estúdio avançadas e experimentando com efeitos que tornaram cada faixa única. Mas além das inovações sonoras, Sgt. Pepper apresentou ao mundo um conceito de álbum nunca antes visto, e todas as músicas eram pensadas para contribuir para uma narrativa ou tema maior, criando uma experiência coesa para o ouvinte. Com isso, Sgt. Pepper redefiniu o conceito de álbum como uma obra de arte completa, mais do que uma coleção de singles independentes. Além do aspecto musical, Sgt. Pepper também se destacou visualmente. A capa do disco, com sua mistura colorida de personalidades históricas e ícones culturais, capturou o espírito da época e marcou o início de uma abordagem mais sofisticada para a arte gráfica dos álbuns. Este trabalho foi amplamente reconhecido por sua profundidade artística e seu impacto cultural, e é considerado um dos álbuns mais influentes da história da música. Através de álbuns como Rubber Soul, Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os Beatles não só revolucionaram a indústria musical, como também se consolidaram como ícones de uma era de transformações sociais, espirituais e culturais. Ao liderarem essa revolução, eles estabeleceram novos padrões de qualidade, experimentação e expressão artística, transformando a música em um canal legítimo para explorar temas profundos e questionar a realidade ao redor. A influência dos Beatles rapidamente ultrapassou o universo da música, afetando diversos aspectos da cultura pop e da sociedade da época. Na moda, eles foram pioneiros em popularizar estilos antes considerados pouco convencionais, como os cortes de cabelo homotópio e as roupas inspiradas na cena mod britânica. Esses visuais rapidamente se tornaram símbolos de uma geração que buscava se diferenciar da rigidez estética das gerações anteriores.
jovens de todo o mundo começaram a adotar elementos do estilo dos Beatles, dos ternos ajustados do início de sua carreira ao visual psicodélico e colorido da fase SGTPPs. Além disso, eles ajudaram a abrir espaço para a expressão individual e autenticidade, valores que marcaram a juventude dos anos 1960. Mais do que apenas moda, os Beatles influenciaram atitudes e comportamentos em um período de mudanças sociais profundas. Eles se tornaram porta-vozes de uma geração que questionava as normas sociais e que buscava alternativas ao conservadorismo que prevalecia na época. Através de suas músicas, entrevistas e atitudes, os Beatles promoveram temas como o pacifismo, a espiritualidade e a experimentação cultural. Eles também contribuíram para a popularização da meditação transcendental e do interesse pela cultura oriental, refletindo uma busca por autoconhecimento e conexão espiritual que ressoava com os movimentos contraculturais emergentes. Contudo, com o passar do tempo, as tensões dentro do grupo começaram a aumentar. À medida que cada membro se desenvolvia artisticamente, seus interesses individuais se tornaram mais distintos, o que levou a divergências criativas. John Lennon começou a explorar temas políticos e pessoais mais profundos em sua música, enquanto Paul McCartney buscava composições mais pop e comerciais. George Harrison, por sua vez, tinha interesse crescente pela espiritualidade e pela música indiana, enquanto Ringo Starr se sentia frequentemente marginalizado no processo criativo da banda. Essas diferenças, junto com o desgaste da intensa pressão midiática e a perda de seu empresário Brian Epstein em 1967, acabaram criando um ambiente de instabilidade. Em 1970, após quase uma década juntos e no auge da fama, os Beatles anunciaram oficialmente sua separação. Cada membro seguiu seu próprio caminho, dedicando-se a carreiras solo com graus variados de sucesso, mas o fim dos Beatles deixou um legado incomparável. Sua contribuição para a música e para a cultura popular se tornou uma referência eterna, influenciando gerações de músicos, artistas e jovens em todo o mundo. Mais do que uma banda, os Beatles foram e continuam sendo um fenômeno cultural global, cujas inovações artísticas e impacto social marcaram uma era e estabeleceram um novo patamar de criatividade e liberdade na música e no comportamento da juventude. Em resumo, a história dos Beatles não é apenas uma trajetória de sucesso musical, mas uma jornada que redefiniu o que era possível na música e na cultura. De Liverpool ao mundo, os Beatles marcaram uma era e deixaram uma herança cultural que ecoa através das décadas, fazendo de John, Paul, George e Ringo lendas eternas da música e da cultura pop.